Boa noite, vamos então dar sequência ao nosso bate-papo das quartas-feiras, né? E como de praxe, fazemos todas as quartas. Gostaríamos de convidar a todos para que a gente pudesse fechar os nossos olhos da carne, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade que temos de nos reunir, embora através de vídeo, né? Reunir corações queridos para juntos estudar um pouco da doutrina espírita, buscar um pouco de conhecimento para a nossa caminhada evolutiva. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nós estávamos nessa sequência de estudos. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre os óbices do autoenfrentamento, falamos da compaixão, autopiedade, falamos do amor. Hoje nós vamos começar a falar sobre angústia, rancor e ódio, né? Se der tempo de falar sobre os 3 itens. São sentimentos esses que todo o ser humano carrega e, consequentemente, traz dificuldades em sua marcha evolutiva, né? Então, vamos lá? Vamos começar? Angústia, né? O que é angústia? Angústia é um sentimento que se liga a uma sensação interna de opressão ou de desespero, de grande aflição do espírito, é um tormento, é uma tortura. Sensação de apreensão ou inquietação em relação a algo ou alguém, situação de aflição, de desassossego, de sufoco, de temor. A angústia é capaz de nos tirar o sono, nos tirar a tranquilidade. Muitas vezes esse sentimento nos faz passar noites em claro, né? E hoje nós vamos estudar junto um pouquinho sobre esse sentimento, com auxílio da Joana de Ângeles, do livro Autoconhecimento, do nosso querido Divaldo Franco. Então vamos lá. O que nos diz Joana? A insegurança pessoal, decorrente de vários fatores psicológicos, gera instabilidade de comportamento, facultando altas cargas de ansiedade e de medo. Sentindo-se incapaz de alcançar as metas a que se impõe, o indivíduo transita entre emoções em fenômenos de angústia, como efeito da impossibilidade de controlar os acontecimentos da vida. E muitas vezes essa impossibilidade de controlar acontecimentos vai de encontro àquilo que a gente quer que aconteça, mas na realidade não está nos projetos divinos, né? Nós queremos alguma coisa ou algo e aquilo não está na programação, porque existe uma lei universal de harmonização do universo que a tudo coordena. Quando do início do processo de autoenfrentamento, ao nos depararmos conscientemente com a nossa legião, lembra que nós falamos da legião, ou seja, aquelas várias personalidades que nós adquirimos na nossa jornada evolutiva, desde as nossas primeiras encarnações até agora, viemos trazendo personalidade mais personalidades, e formamos essa legião que fica, como se diz, arquivado no nosso porão daquela nossa casa mental. E todas as vezes que temos que enfrentar essa nossa legião, nós temos algumas dificuldades, porque na grande maioria das vezes nós não conseguimos equacionar os desafios que nos foi apresentado à época passada, né? Vamos continuar. Ao nos depararmos conscientemente com nossa legião, muitos fatores e reflexões acerca das nossas atitudes repetidas fazem com que surja dentro de nós aquele conhecido sentimento que diz: como que cheguei até aqui? Né? Na nossa casa, por vezes, atendemos criaturas que nos procuram com essas angústias e ela não consegue entender de que forma chegou até ali. Porque algo a incomodou a tal ponto de perder a tranquilidade, perder tudo e começar a remoer um monte de sentimentos que a deixou praticamente estática na sua caminhada. Não consegue ir para lugar nenhum. Fica remoendo aquilo ali, angustiado, e isso vai gerando síndromes e mais síndromes, até o pânico, né, acontece em virtude desse estágio, dessa faixa de vibração. Vamos continuar?
O que continua nos dizendo Joana de Ângeles? A angústia, como efeito de frustração, é semelhante à densa carga tóxica que se aspira lentamente, envenenando-se de tristeza injustificável, que termina às vezes como fuga espetacular pelo mecanismo da morte anelada, ou simplesmente ocorrida por efeito do desejo de desaparecer para acabar com o sofrimento. Quantas e quantas criaturas estão nesse estágio, né? De chegar na casa espírita, no atendimento fraterno, falar, eu quero sumir. Mas sumir para onde? Para onde nós vamos? Se o universo todo é a casa do nosso Pai. Não tem para onde ir. Nós não podemos fugir daquela nossa casa imaginária. Lembra que nós conversamos sobre isso nos bate-papos passados? Nós não podemos fugir daquela nossa casa, né? Sótão, né? Que a gente tem dificuldade, inclusive, de acessar, térreo e o porão. Essa casa mental vai nos acompanhar pela eternidade. Nós não temos como fugir, nós temos que equacionar, viajar entre esses três níveis para equacionarmos gradativamente, conforme for aparecendo, os nossos desafios. E essa vontade de desaparecer para acabar com o sofrimento, infelizmente, tem levado muitos corações equivocados ao caminho do suicídio. Que aí, no lugar de desaparecer para acabar com o sofrimento, ele arruma um sofrimento maior ainda, e aqueles que o levaram a praticar aquilo ali continuam da mesma forma, enquanto ele não se ajustar, equacionar aquilo ali. Vamos continuar? O sentimento de angústia, geralmente gerado por frustrações, envenena o ser que, ao sentir-se impotente diante de fatores da vida, diante de perdas ou diante de dores que, por causa da nossa infantilidade espiritual, ainda não conseguimos equacionar, porque, meus irmãos queridos, reuniões espíritas, de ente queridos, principalmente nessa época de pandemia, e que para ele acabou o motivo da vida. Simplesmente ele quer sumir, quer desaparecer. Ele se sente impotente diante dessa lei, principalmente quando aquela lei da probabilidade não é obedecida. Exemplo, de repente um pai, uma mãe perde um filho, que seria, poxa, pela lei da probabilidade, teria que ser primeiro os mais velhos, depois os mais jovens. Por vezes os mais novos vão na frente, o pai chama primeiro. E aí nós não nos conformamos com isso. E quantas criaturas se debatem nessa teia da angústia, da sensação de impotência, e quer sumir, quer desaparecer. Né? E vira um problema sério para ela, os seus entes queridos, por aqueles que convivem com ela. Vamos dar sequência? Sente como única rota de fuga o desejo de desaparecer, como se possível fosse destruir o ser mental que conduz a vida física. Nós não temos como destruir, meus irmãos queridos, o nosso ser mental, a nossa casa mental. Não. Nós podemos destruir o nosso corpo físico, mas a nossa casa mental não. Porque essa nossa casa mental, ela nos acompanha. Lembra que nós falamos das mônadas? Da mônada até a perfeição. Ela vai nos acompanhar. Nós vamos ver por que mais para frente um pouco. Então, não tem como destruir. A busca da fuga, através que essa angústia muitas vezes nos traz, é uma coisa tão ilusória que vai apenas agravar o nosso sofrimento. Mas para a gente, como lidar com isso? Nós temos que aprender, como estamos estudando agora com Joana de Ângeles, como lidar com esses sentimentos que todos nós temos, ainda em virtude do nosso estágio evolutivo. Vamos continuar? Normalmente, nos casos de angústias cultivada, estão em jogo os mecanismos masoquistas que facultam o prazer pela dor.
tem gente que, infelizmente, ou porque gostam, ou até por falta de conhecimento, gostam de sofrer, né? Infelizmente, tem muita gente ainda. Não se, nesse autoenfrentamento ainda não se achou, ainda está com dificuldade de se encontrar. Então, por vezes, você está nesses equívocos. Mas vamos continuar. Vejam bem. Em jogo de mecanismos masoquistas que facultam o prazer pela dor, e tentam inverter a ordem dos fenômenos psicológicos, mantendo o estado perturbador que, no paciente, assume característica de normalidade. Nós já comentamos aqui sobre uma senhora, uma jovem, né, que se tratava com a gente lá na nossa casa. Então, ela teve problemas sérios com a família, na época entrou naquele redemoinho da depressão, do síndrome do pânico. Então, ela era o centro das atenções, porque todo mundo tinha medo dela cometer uma besteira. Então, ficava 24 horas em cima. Ela era o centro das atenções. Médicos, psicólogos e procurou a nossa casa. Começamos com o tratamento de magnetismo. Aos poucos, ela foi melhorando, melhorando. A hora que ela estava saindo daquele estágio, ela simplesmente abandonou o tratamento. Mas depois descobrimos por quê. Abandonou, desculpe, porque ela começou a deixar de ser o centro das atenções. As famílias já relaxaram, já ficaram, mas, poxa, que bom que ela está melhorando, está dormindo bem, a gente não precisa mais ficar vigilante 24 horas. Aí ela parou para poder voltar àquele estado mórbido do sofrimento, da depressão, para continuar sendo o centro das atenções, né? Ou seja, mas é um jogo mecanismo que faculta o prazer pela dor. No caso dela, o prazer das pessoas a, como se diz, viver em função dela, né? Então, para ela, aquele estado perturbador assumiu um estado de normalidade, como a Joana diz aqui, né? Nos parece ser esta a situação patológica da angústia. Ou seja, nos parece, não que é, tá? Porque dá-se a impressão que essa angústia nos faz bem em determinados casos. Parece ser que a situação patológica, onde esse sentimento deixa de ser momentâneo, como é comum sentirmos no decorrer da encarnação, né? Momentaneamente nós estamos angustiados. Passou, a gente já acha outra coisa mais interessante para fazer, já passamos por cima daquilo, equacionamos aquela situação e vamos embora. Na frente encontramos outra situação que nos deixa um pouco angustiados, mas já resolvemos também, equacionamos, vamos embora. Agora tem uns que estagiam naquilo ali e permanecem, né? Para ser que o espírito concebe o seu pensar. Não é que nós gostamos de sofrer. Pelo que nós estamos entendendo aqui, não é que a gente gosta de sofrer. É que, por vezes, nós não temos a orientação ou a mão amiga necessária, palpável, né, para nos tirar daquela situação. Temos os nossos benfeitores, os nossos anjos de guarda, mas em situação de angústia, dificilmente nós damos ouvidos a esses queridos amigos, né? E ficamos patinando nessa situação. Nós vamos ver mais para frente que nós precisamos, sim, uns dos outros. Nessa pandemia foi mostrado isso. Nós somos seres gregários, não conseguimos viver isolados, sozinhos. Não, nós precisamos uns dos outros. E todos nós precisamos do colo de Deus, que é dado através dos seus prepostos. Vamos dar sequência? O recurso, olha aqui que nos diz Joana de Ângeles, o recurso para a superação dos estados de angústia, quando não tem um fator psicótico, porque aí seria diferente. No caso de um fator psicótico, teria que ser um tratamento com psiquiatra, com psicólogo, vai ter que entrar com medicamento, porque aí já é um problema já no corpo físico, né? É a conquista da autoconfiança, esse é o recurso que a Joana nos propõe. Para nós conquistarmos essa autoconfiança, nós temos, meus irmãos, que jornadear nos 3 níveis da nossa casa mental. Não só no porão e no térreo, que é o que a gente mais faz. Não, porão, térreo, sótão, que o sótão está o evangelho, como nós já dissemos, que traz a solução para todas as nossas dificuldades.
Então, esse viajar nesses 3 níveis da casa mental que vai nos dar a autoconfiança, né? Conquistando a autoconfiança, que ela diz, delineamento de valores reais, esforço por adquiri-los, ou, como nós havíamos falado no slide passado, recorrendo ao auxílio de um profissional competente. Por vezes não conseguimos essa viagem, dentro dessa viagem, dessa nossa casa mental, não conseguimos essa autoconfiança. Nós procuramos aonde? Com um psicólogo, com um psiquiatra, numa casa de oração onde tem as pessoas já com bastante vivência que podem nos orientar sobre que tem dificuldades da vida que para nós parece ser insolúvel, mas muitas vezes para aquele irmão que já passou por aquilo, fala, não, aí é assim, você, poxa, equacionou tão facinho. Esse auxílio profissional competente. Nas casas espíritas é feito através do atendimento fraterno, em que as pessoas ouvem, né, o seu desafio e coloca esse desafio dentro do Evangelho. Vamos procurar no Evangelho. Normalmente, as casas espíritas buscam no atendimento fraterno, dentro do Evangelho, não a solução, mas o caminho para chegar à solução daquele irmão. Vejam bem, procura no Evangelho. Onde está o Evangelho? Nós não estamos falando no sótão, que nós temos dificuldade de chegar sozinho. Mas se alguém nos ajudar, nós chegamos com mais facilidade. Vamos continuar? Por mais que a conquista da autoconfiança, através do estabelecimento de metas reais e alcançáveis para a encarnação, seja medida extremamente eficaz para se sair de situações angustiantes na vida, por vezes precisaremos de ajuda externa para que possamos aprender a pensar fora da caixa. Porque, por vezes, nós estamos tão envolvidos naquela situação que para nós é difícil acharmos um norte, né? E quem está fora, vê por outro prisma, tem muito mais facilidade de nos orientar, de nos alertar, falar, olha, e se, né? Você já olhou, já tentou por esse lado, por esse ângulo? A gente consegue muita coisa, né? E na grande maioria das vezes sair, equacionar a situação da angústia quando nós pensamos fora da caixa. A gente fala pensar fora da caixa, fora daquele mundo nosso. Que muito de nós formamos um mundo, né? Principalmente as pessoas que estão angustiadas, que nós vamos... Então, nós temos dificuldade de enxergar ele de fora. Só vemos pela parte de dentro, por fora nós não conseguimos. Quem está fora, no caso de um profissional competente, né, tem muito mais, como se diz, condições de serenidade de nos orientar em determinadas coisas. Agora, meus irmãos, eu vou puxar aqui um lebre que muitas vezes vai trazer um pouco de incômodo. Nós temos que evitar os solucionadores de problemas. Aqueles que se dizem que lê sorte, que lê mão, que faz trabalho. Não é aqui. Nós estamos falando, a Joana está nos dando aqui, profissional competente. Nas casas espíritas, normalmente as pessoas que trabalham no atendimento fraterno são pessoas vividas, boa parte são psicólogos, têm uma certa formação acadêmica, têm uma certa vivência evangélica, né? Que, como disse Jesus, um cego não guia outro. A gente vê muitas pessoas chegarem na nossa casa de oração totalmente espedaçada, né, de sentimentos, e conforme vamos conversando, a gente vai descobrindo que ela, eu fui em tal lugar, me falaram para fazer isso, me cobraram tanto. Não é por aí, tá? Não é por aí. Me perdoe, não é por aí. Existem muitas pessoas de corações bons. Para mim, existem muitos que se aproveitam da situação desses nossos irmãos, que estão angustiados, que estão nesse desespero, e, né, os exploram comercialmente. Infelizmente. É problema deles com Deus. Nós não temos nada com. Estamos alertando as pessoas que estão passando por essa dificuldade que procurem um auxílio de um profissional competente, que procure uma casa espírita séria,
né, onde tenha por lastro, né, Kardec como modelo e guia Jesus. Aí sim nós vamos conseguir, com certeza, a ajuda que nós procuramos. Vamos continuar? Nos diz Joana, as ocorrências de insucesso devem ser avaliadas como treinamento para outras experiências. Vejam bem. Ah, mas ficou esquisito. Como que ela fala treinamento? O nosso insucesso é treinamento para outras experiências. Vamos continuar. Vejam bem, ó. As ocorrências de insucesso devem ser avaliadas como treinamento para outras experiências, recurso desafio para o crescimento intelectual, aprendizagem de novos métodos de realizações humanas. Ou seja, todas as vezes que a gente tropeça, cai, levanta e tá, a gente aprende alguma coisa. Com certeza nós aprendemos alguma coisa. Se formos cometer novamente o mesmo equívoco, aí já é problema nosso. Mas que a gente aprende, tá? Exercícios de autocontrole, de reflexões otimistas, de ações empreendedoras, funcionam como terapia libertadora da angústia, que deve ser banida dos sentimentos e do pensamento. Exercícios de autocontrole, de reflexões otimistas. É a maior dificuldade que nós temos, de exercitar, de fazer esses reflexos, esse autocontrole. Por quê? Porque a gente sempre pensa o pior, infelizmente. Onde nós aprendemos isso? Né? Nós acostumamos sempre a pensar pelo lado pior. A gente brinca lá na casa espírita, inclusive, mas é um fato normal, chama-se instinto de conservação da vida. Vocês perceberam que quando nós somos jovens ainda, e os nossos pais nos deixam, principalmente a nossa mãe principalmente, né, que é o anjo bendito que Deus nos deu. Nós saímos para ir no cinema, para ir numa praça com os amigos, e a nossa mãe fala, olha, tal hora você tem de ir em casa. Tá bom, tá bom. Nós atrasamos um pouquinho, porque todo jovem é, né, dinâmico, atrasou um pouquinho. Quando deu aquele horário que nós não chegamos, a nossa mãe começa a ficar preocupada. Aí ela entra nessa angústia, nessa preocupação de mãe, que é normal. Né? Aí, de repente, ela escuta uma sirene de uma ambulância. Meu Deus do céu, no coração daquela mãe, a primeira coisa, fala, ai meu Deus, tomara que não seja meu filho. E ela fica, enquanto nós não chegamos, o coração não se acaba. Porque o sentimento materno, né, faz parte dessa, né? Quando a Joana fala para a gente exercitar o autocontrole e reflexões otimistas, nesse momento vocês acham que uma mãe vai fazer isso? Não, ela quer o filho presente. Agora, quando nós estamos também em determinadas dificuldades em outras situações, né, que nos traz angústia, nós também ficamos nessa aflição. E aí, é fácil? Não é fácil exercitar o autocontrole e as reflexões otimistas. Não é. Mas a gente tem que tentar, tem que começar, tem que exercitar, porque o uso constante dessas reflexões que vão nos fazer, né, equacionar esses sentimentos. Nós costumamos dizer que nós aprendemos com... Lemos certa vez, né, um provérbio chinês, que achamos muito interessante, que diz o seguinte: o problema, ele faz uma pergunta, o problema tem solução? Tem. Então, por que você está preocupado? Ou o problema não tem solução? Não. Não tem. Então, por que você está preocupado? Se você já sabe se tem ou não. Né? Então, é bem prático. Só que é difícil a gente chegar nessa conclusão. Difícil, porque nós temos que fazer essa reflexão otimista. Bom, essa é um problema que eu tenho que resolver. Qual que é a solução agora, imediata? Tem? Não, não tem. Então, por que eu vou ficar me martirizando? Vamos procurar equacionar da melhor forma possível. Não, ele tem solução, beleza.
Tem aqueles supermercados que fazem aquelas promoções, cheque para 90 dias. Tem pessoas que elas dão um cheque hoje, amanhã elas já não dormem pensando, poxa, tem um cheque para daqui 90 dias. Né? Parece que não, mas são sentimentos que vão nos envenenando e tirando um pouco nossa tranquilidade, a nossa serenidade. Vamos continuar? Ó, ter em mente que o insucesso não define a encarnação, de jeito nenhum, mas apenas treina para saber qual o caminho que não mais deve ser seguido, né? Nós caímos. Beleza, todo mundo vai cair, todo mundo vai aprender, todo mundo vai errar. Nós estamos aqui para no acerto e erro, né? Ninguém é perfeito. Nós estamos aqui buscando essa perfeição, em etapas, né, homeopáticas, buscando essa perfeição. Então, se nós tivermos em mente que esse sucesso, ou seja, por vezes, essas escorregadas que a gente dá, poxa, não consegui, não vai definir nossa encarnação, eu sou um fracassado. Não. Ele apenas está nos treinando, porque quer saber qual caminho não mais deve ser seguido. Ora, eu fui por aqui, quebrei a cara, eu vou voltar, eu não vou mais por ali. Eu vou buscar um outro norte. Essa é o exercício do autocontrole e reflexão otimista que a Joana está nos propondo. Né? Faz com que o rever de atos falhos do passado deixe de ser algo angustiante, para ser um rol de atitude já experimentada e, pelo autoenfrentamento que nós estamos estudando, decidir se compensa ou não ser repetido. Vamos, exemplos, está quase dando nosso horário, só um exemplo rapidinho para a gente fechar esse bate-papo. Quantas vezes nós nos relacionamos com pessoas que o nosso coração ficou machucado? Porque muitas vezes não ouvimos o papai e a mamãe. Ou nos cantamos por algo que não passamos na peneira da razão e do bom senso. Aí quebramos a cara. Tá. Nós vamos ver no final desse bate-papo, temos um ditado árabe fantástico, né? Quebramos a cara. Tá. Se no próximo relacionamento nós optarmos por um coração parecido ou semelhante àquele, nós já sabemos o resultado, gente. Nós já sabemos o resultado. Infelizmente, na nossa casa espírita, a gente também escuta muito de irmãos nossos, principalmente os jovens, que chegam esfacelados por essas desilusões amorosas. Ah, meu filho, você viu fulana ou fulano, a situação. É um ser que a mentalidade é outra, o objetivo é outro. Por que você embarcou? Ah, mas eu me senti um espírito missionário, que eu tinha obrigação de ajudar. Não faz isso, não. Tá? Não é bem por aí, tá bom? A gente ajuda quem quer ser ajudado. Quem não quer, infelizmente. Então, o que acontece? Por vezes, a gente cai uma vez, escorrega naquele caminho, aí afasta, se limpa, tá? Aí vai pelo mesmo caminho de novo. Então, esses insucessos não vai definir nossa encarnação, mas vai separar, nos alertar, falar, não vai mais por ali, você vai se machucar. Se nós formos novamente, como diz o velho ditado, errar uma vez é normal. Errar duas já tem outro nome. Né? Cometer o mesmo erro já tem outro nome. Né? Então, cada qual pense sobre isso. Né? Nosso horário está chegando. E nós vamos continuar, então, na nossa próxima quarta-feira, falando sobre o rancor e sobre o ódio. Aqui nós falamos um pouquinho sobre a angústia, escorado por Joana de Ângeles, que é um excelente livro, né? Sobre a psicografia de Divaldo Franco. Que a paz de Jesus permaneça no coração de todos. Um beijo no coração de todos. E até a próxima, se Deus quiser.